começar então, bom. Então, protocolarmente, bom dia a todos. Já somos aqui em 12, né? Eu vou retomar um pouco, né, um pouco antes do que nós tínhamos parado na conversa passada, tá? Deixa eu só mostrar aqui, eu tinha feito, vou compartilhar a tela, tá? Eu tinha feito estamos aqui. Tá aqui. Eu tinha feito fiz uma pequena modificação, né? Aqui você deve ter visto, tá? Eu mudei aqui o nome do tópico, tá? Depois fui colocando aula a aula, então essa aqui é a aula seria a aula 4, né? A Luane me deu um toque, eu tinha visto que estava o horário errado, eu acabei botando o mesmo horário da aula de terça, né? Eu achei que tivesse arrumado, não tinha, ainda bem que eu consegui consertar isso a tempo, tá? Então a ideia hoje é que a gente termine a ver os pontos relevantes aí da entrevista com o João César, tá? Depois eu quero conversar um pouco sobre o esquema de leitura de obra literária e depois falar um pouco sobre o uso do Daily Notes para a tarefa que vai ser aplicar o método do João César em 3 poemas do Augusto dos Anjos, né? Muitos de vocês aí já usaram o Daily Notes, mas enfim, alguns não, então não custa retomar isso, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Tá? Ok, já tem gente, a Bianca felizmente já está aqui acompanhando, já está para olhar para a cara de alguém, tá? Então eu vou retomar um pouquinho antes que a gente parou, para discutir ainda alguns aspectos que eu acho importantes, né? Vocês veem bem a minha tela? Tudo bem? Sim, está bem tranquilo. A Vitória entrou também, obrigado, beleza. Vocês veem bem a tela, né? Tá aqui, ok. Então vamos lá. Isso eu já conversei, vou retomar esse assunto, né? Esse ponto em amarelo aí, quer dizer, eu só botei cor diferente porque eu queria selecionar e discutir trechos diferentes. Quando estava um do lado do outro, para não confundir com a mesma cor, eu só mudei de cor. Tá? Não tem nada além disso, tá? As teorias que nos interessam, vou ler o primeiro trechinho aí. As teorias que nos interessam são teorias que possuem um profundo contato com um corpus determinado. É o que eu falei a vocês daquele pressuposto epistemológico de que teoria, método e objeto funcionam juntos. Tem que funcionar juntos, não tem outro jeito, né? Isso é uma coisa que ele vem repetindo, é algo assim que é quase que um beabá de epistemologia fundamental, né? Agora, vamos pegar o trecho seguinte, que é uma decorrência, ou é um comentário a essa primeira afirmação, em vermelho agora. As teorias que não nos importam, que servem apenas para tediosas disputas de poder na academia, são teorias que, na verdade, se limitam a 3 ou 4 conceitos, reduzidos à própria trama conceitual e cada vez mais se afastam do objeto, ou dos objetos, né, que são as obras literárias. Eu tinha comentado isso com vocês, falei dessa falsa proeminência da teoria, como se ela fosse mais importante que tudo, e a partir dela é que o objeto é determinado, esquecendo esse funcionamento conjunto dos dois, né? E mais do que isso, né? Tornando a teoria ou a crítica, né, num fim nelas próprias, esquecendo que o objetivo final é a obra literária, né? Eu tinha falado do uso de conceitos de modo até ligeiro, de modo superficial, tá? Os conceitos sendo usados quase como fetiche, né? Como palavras que simplesmente dizem: eu sou pertencente a esse grupo, eu sou seguidor desse teórico. O conceito não funciona como conceito, funciona como um rótulo, como um fetiche, tá? Vocês lembram disso? Discutiu na conversa passada. Eu queria ouvir comentários de vocês sobre isso. Vamos lá. Além da Bianca e da Vitória, que estão com vídeo aqui, mas gente, mesmo sem vídeo, pode e deve falar. Ou se quiserem a Vitória e a Bianca falar, fiquem à vontade. Tá claro isso? Tá tranquilo? Todo mundo concorda com o que eu falei? Ninguém discorda? Vocês têm que ser um pouco rebeldes, gente. Tem que ser um pouco insubmissos. Caramba, não é que o professor fala que vocês têm que aceitar, dizer amém, não sei o quê. Vamos lá. Quem se incomodou com algo, que diga.
Nada? Não, eu acho que faz bastante sentido. Eu acho que as discussões que a gente tem tido são coisas que eram coisas que a gente pensa ao longo do curso, e às vezes até comenta com colegas, e são coisas que incomodam a gente, e está sendo meio que explicitar essas coisas, assim. Então as discussões estão sendo interessantes nesse sentido. Uma catarse, então. Tá bom, boa. Isso é uma coisa que não é só da graduação, eu disse a vocês, no mestrado na Unicamp eu sentia isso, no doutorado, isso é uma coisa que acontece constantemente, por quê? Discussão de metodologia científica, discussão de epistemologia, é algo que é feito muito, muito raramente. Aqui no Brasil você vai encontrar o quê? Você vai encontrar esses que eu citei aí, que coloquei bibliografia, que é o Acísero, que é o Fábio Durão, que é o Sequinel, e muito pouca gente se ocupa disso, de fato. Tá? Então, isso enfraquece a nossa metodologia, enfraquece o nosso próprio fazer, né? Enfraquece os estudos literários. Né? Mas vamos lá, vamos voltar lá então. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Deixa eu voltar aqui. Aqui, né? Bom, aqui no amarelo ele reafirma o que falou lá em cima. Não estou dizendo que o objeto exista independentemente do método. Eu complementaria. Nem a teoria nem o método existem independentemente do objeto, ou não funcionam independentemente do objeto. Né? De fato, o sentido de um constrói o sentido do outro. É uma construção mútua. Né? E como ele diz aqui, o Saussure, no curso de Linguística Geral, diz a primeira coisa que uma disciplina, ou que uma linha teórica metodológica faz, é apontar para o seu objeto. Porque apontando para o seu objeto, a teoria e o método apontam para si próprios também. Né? Agora, ele diz, o que realmente interessa é a resistência oferecida pelo objeto, ou seja, a capacidade que o objeto tem que ter de mudar, por pouquinho que seja, a capacidade que o objeto tem que ter, a propriedade que o objeto tem que ter de deslocar, por menos que seja, a teoria e o método. Né? Porque a teoria tem essa tendência, né, de se apresentar como todo poderosa, né, de responder a todas as questões. Né? De certo modo, a teoria trabalha com certezas, com verdades, mas é fundamental a gente levar em conta que sempre tem que ser verdades e certezas provisórias. É uma das grandes lições que a gente pode aprender com Descartes. Né? Isso sempre me chamou muita atenção desde que eu entrei no mestrado, né, que eu entrei nos estudos literários. Sempre me chamou atenção que as pessoas nas letras, quando queriam xingar alguém, diziam: esse aí é um aristotélico, esse aí é um cartesiano, como se fosse um pecado mortal ser aristotélico ou cartesiano. E quem dizia isso conhecia pouquíssimo ou quase nada ou nada de Aristóteles e Descartes. Né? A gente tem muito que aprender com eles, né? Embora não precisemos ser nem aristotélicos nem cartesianos. Né? Esse conceito da verdade provisória do Descartes é importantíssimo. Né? Assim como o Aristóteles, a classificação da ontologia dele, né, dos seres, em classes, categorias, atributos, é algo que, por exemplo, é usado hoje muito em web semântica. Né? A web semântica usa uma classificação de objetos na internet que é oriunda diretamente da filosofia do Aristóteles. Né? Então, voltando, né, a teoria, ela, é claro, a teoria tem que trabalhar com certezas e com verdades para fazer afirmações. Agora, é fundamental que certezas e verdades sejam sempre provisórias, que a todo momento haja esse recuo e essa leitura da leitura, haja esse recuo e essa visada, um pouco de desconfiança para teoria e para o método. E onde é que a gente pode basear essa desconfiança? No objeto. O objeto está o tempo inteiro sob escrutínio da teoria e do método. O objeto está o tempo inteiro sendo reformulado, sendo retrabalhado, sendo modificado, alterado pela teoria e pelo método. Então é importantíssimo que a gente recue e veja esse objeto aqui agora, em que ele pode alterar, por menos que seja, deslocar, por menos que seja, a teoria e o método. Né? Esse é um exercício incômodo, porque nos afasta das certezas definitivas
e nos afasta do perigo do dogma, mas é muito trabalhoso, é bastante complicado, né? Ela não nos dá respostas rápidas, ela vai na contramão dessa pressa imensa que nós temos hoje de publicar artigos um depois do outro, porque a CAPES exige, o sistema impõe ao publish or perish, né? Mas em algum momento a gente tem que ter esse bom senso de não se entregar a esse produtivismo que, na verdade, só rebaixa o nível de reflexão, rebaixa a qualidade intelectual dos trabalhos nossos, né? Comentários? Questões? Nadinha? Então vamos lá. Compartilhar de novo. Tá, então a gente está quase chegando no ponto onde paramos, né? Então, quando se propõe uma teoria no sentido contemporâneo, eu vou ler o João César, depois vamos comentar. Ela oferece resposta para tudo. Tudo é uma palavra perigosa, né? Oferece resposta para aquilo que vai se apresentando nessa relação entre o objeto e a teoria-método, né? E a teoria, ela também explica ou compreende aquele momento, aquele elemento que não tem como ser explicado, né? E há vários autores e várias obras em que isso é muito importante, né? Ou seja, há uma pergunta e não há resposta possível para ela, né? Isso é algo até que a gente vê na teoria algébrica, na matemática, os teoremas do Gödel falam disso. Então isso não é só nas ciências humanas, não. Nas exatas também há essa questão de você ter prováveis, possíveis verdades que não têm como ser provadas, né? Ou proposições que você não tem como dizer se são verdades ou mentiras, você não tem como dar resposta para essas proposições. Tá? Isso está na matemática, isso está nas ciências humanas também, né? E sobretudo nas ciências humanas, né? Então o exemplo que ele dá aqui, Machado, Shakespeare, Joyce, Virginia Woolf, Clarice Borges, né? Eles propõem perguntas que não... eu colocaria Guimarães Rosa e muitos outros, que a teoria método aplicada ao objeto produz perguntas que não necessariamente vão chegar a respostas. Muitas vezes uma boa obra literária, o que ela faz conosco é fazer com que a gente produza, que a gente formule perguntas, boas perguntas, e muito mais do que encontrar respostas. Uma boa leitura, muitas vezes, é aquela leitura capaz de formular boas perguntas, não necessariamente aquela que vai propor respostas para tudo, né? Então, só aqui paramos aqui, né? Só para pegar esse trechinho aqui. Então, ele está equiparando então essas inquietações da teoria às inquietações que a arte produz. Essas inquietações da arte, assim como as inquietações que a teoria descobre no objeto, não são muitas vezes, algumas delas, passíveis de uma resposta conceitual, né? Aquilo vai ficar como uma provocação para que talvez um dia alguém proponha um desdobramento de alguma teoria que vai responder aquilo, né? Mas é como na matemática, no teorema de Gödel, né? Quando você aumenta o sistema e é capaz de responder perguntas que antes você não conseguia, com esse aumento, agora você produz outras perguntas que também não vão ter resposta. E assim por diante. Você aumenta mais o sistema, mais a teoria, responde aquelas outras perguntas, novas perguntas que não tinham resposta, agora tem. Mas aumentando a teoria e o sistema, você vai produzir novas perguntas sem resposta. E assim por diante, né? Isso ficou claro? Isso que eu disse? Para todo mundo? Tá? Quem tiver curiosidade por história das matemáticas e tal, procura aí os teoremas do Gödel. Tem vários livros de divulgação que falam disso. Tá? Botei aí no chat o nome aí. Tá? É bem interessante, bem interessante. Tá? A Kristeva, num dos livros dela, usa o teorema do Gödel, mas usa de um jeito meio estranho, né? Ela não é matemática, então não entendeu bem a profundidade do teorema do Gödel, mas é muito legal isso.
né? Porque mostra que até nas exatas, que são as matemáticas, né, essas incertezas fazem parte do sistema, não tem como ser eliminadas, né? Bom, vamos lá, vamos voltar agora, vamos entrar em... Vou compartilhar de novo. Ninguém tem nenhum comentário, nada? Posso ir em frente? Vamos lá, então. Tá, então o objeto de arte, né, a que ele se refere, ele é composto por determinações, né? Aqui ele fala de determinação radical. O que quer dizer isso? Que, mais ou menos como eu acabei de falar do Gödel, né? A gente vai ter algo que vai ser determinado e algo que vai ser determinado e que não vai ter resposta, né? E muitas vezes não é preciso aumentar a teoria para responder a tudo, né? O nosso objeto literário, alguns deles ou muitos deles funcionam também com indeterminações, com elementos que não têm que ser explicados. A máquina de fazer sentidos, que é o objeto literário, que é a obra literária, muitas vezes funciona com esses pontos obscuros, com esses buracos negros. E é assim que vai. Eu acho que eu já falei com vocês, o exemplo que me vem à cabeça assim de imediato é o conto do Rosa, a terceira margem do rio. Na hora que você tenta definir com precisão conceitualmente o que é a terceira margem do rio, você fez uma autópsia, né? Você matou o conto, ele parou de funcionar. A leitura acabou. Né? E a boa obra é aquela que é sempre lida e relida, e como diz o Barthes, a cada releitura a gente renova o prazer. Né? Bom, a seguir, não sei se vocês têm algum comentário sobre isso. Um comentário a fazer? Nada? Ok, vamos em frente então. Partilho de novo. Vamos voltar lá. Né? Essa proposta seguinte é bem interessante. Né? Vamos conversar sobre ela. Ele fala de um olhar teórico cubista. Né? Deixa eu mostrar aqui uma imagem cubista, assim vocês vão ter... deixa eu pegar aqui, vai. Pegar alguma imagem aqui para tentar mostrar aqui. Deixa eu ver alguma aqui. Aqui, essa aqui eu acho que está bem. Vou pegar a imagem aqui. Opa, não. Só a imagem. Tá aqui. Né? Aqui você tem, na verdade, no plano bidimensional da tela, o Picasso colocou elementos que estariam em planos diferentes. Então aqui você tem uma dimensão, né? uma figura bidimensional, mas que é feita trazendo outras dimensões, né? Fica algo que fisicamente é impossível. Deixa eu ver se tem outra aqui, que isso fique mais claro. Né? Aqui, por exemplo. Tá? Essa aqui. Ó, aqui ainda mais. Né? Deixa eu só abrir. Tá aqui. Vou pegar só essa imagem aqui. Né? Aqui mais ainda. Você vê que as perspectivas estão todas, né? Estão todas não há só uma única perspectiva bidimensional. Há várias perspectivas bidimensionais que são imbricadas umas nas outras. Né? Então, deixa eu voltar lá. Voltando para cá. Né? Então, a esse cubismo que o João César se refere. Vamos ler o trechinho e discutir. Né? É muito difícil, mas assim como uma tela cubista pretende apresentar uma percepção simultânea de aspectos, eu diria, de perspectivas variadas de um mesmo objeto, seria muito interessante pensar numa escrita ensaística que tivesse a força de uma percepção cubista, isto é, que necessariamente afirmasse naquele momento o seu ponto de vista, mas que deixasse clara a perfeita ciência de que ele é um ponto de vista, que não elimina os demais. Né? Isso não quer dizer que a gente vai ter que fazer a nossa teoria, o nosso método e produzir a nossa crítica colocando o nosso ponto de vista e colocando todos os pontos de vista de todos os demais métodos e teorias. Seria impossível. Né? O que é fundamental para fazer isso, eu diria que são duas posturas
metodológicas importantes, tá? Uma delas, tá? É você deixar muito clara qual é a sua linha teórica metodológica. E segundo, ficar muito claro para você, para o seu leitor, que você está produzindo verdades e certezas provisórias, de acordo com a sua linha teórica e metodológica. E em nenhum momento, né, embora isso fique não dito, isso possa ficar em segundo plano, em nenhum momento se colocar como a única verdade, a única certeza possível. Né? Isso é um pressuposto. Ele não tem que estar explícito. Né? Pode ser que você coloque isso na sua crítica, quando você escreve, você pode colocar isso, mas não é necessário. Agora, isso é fundamental que isso fique sempre como um dos pressupostos básicos do seu método de análise, de leitura e de interpretação. Né? Que você, com a sua teoria, com o seu método, você produz verdades, certezas provisórias com relação até mesmo ao objeto. Né? Se o objeto vai mudando e ele vai mudando a teoria, o método, por pouco que seja. Então, até mesmo dentro da sua linha teórica metodológica, a verdade e a certeza são provisórias. E você tem que admitir que há outras linhas teóricas metodológicas que vão ter suas certezas e verdades também provisórias. Né? Como eu disse, isso não tem que estar explícito necessariamente no que você escreve sobre a obra literária que você está analisando. Mas esse é um pressuposto fundamental que você tenha sempre claro para você na hora em que você está escrevendo. Né? Comentários? Ficou claro o que eu estou dizendo? Tranquilo? Mesmo? Ok. Vamos lá. Vocês estão ainda com ressaca de carnaval. Está todo mundo muito quietinho hoje. Vamos lá, vamos em frente. Né? Aqui tem... Deixa eu ver aqui... Vou pegar a pergunta aqui, a gente vai comentar um pouco sobre ela, porque tem algumas coisas que o João César comenta sobre essa pergunta e eu acho importante. Vamos ler a pergunta, tá? Foi feita para entender os comentários dele, tá? Você fala sobre a coexistência ou a simultaneidade dos pontos de vista, né? Podemos também pensar o problema na dimensão histórica, né? Eu não diria bem que seria simultaneidade, coexistência sim, seria a palavra melhor, né? Dos pontos de vista, eu entendo aí ponto de vista como perspectiva teórica e metodológica, tá? Vamos continuar na pergunta. Podemos também pensar o problema na dimensão histórica. Seria possível dizer que cada época, ao desenvolver as suas abordagens críticas, estaria também desenvolvendo a sua visão, a sua versão própria de um autor, eu colocaria de um escritor, alguém como Shakespeare, por exemplo? E não seria o mesmo na direção contrária, não apenas a obra de Shakespeare interpretada por várias gerações, mas ela também nos revela, nos permite identificar o que cada geração produz em termos de pensamento a partir daquela mesma obra. Né? Então ele está falando aí sobre a dimensão histórica do objeto, né? Que é algo que parece até um tanto quanto evidente. Né? Se você pega o modo como Camões era lido no século XVII, no século XVIII, no século XIX, não é como ele é lido hoje. Né? Inclusive, a cada época, você não vai ter a mesma visão, né? Você vai ter várias leituras, várias visões que, por vezes, são até antagônicas. Né? Mas, em geral, o que acontece é que, muitas vezes, há uma certa perspectiva hegemônica, uma certa interpretação hegemônica das obras e dos autores. Né? Embora, repetindo, na mesma época, nós vamos encontrar perspectivas que podem ser até mesmo antagônicas. Né? É claro que isso vai mudando. Né? A gente pode pegar um exemplo muito próximo de nós, que é o Machado. Né? Machado de Assis, no final do século XIX, comecinho do século XX, era visto hegemonicamente na perspectiva do José Veríssimo, do Araripe Júnior, por exemplo, que louvavam imensamente tudo que ele fazia. Nessa mesma época havia também o antagonismo do Silvio Romero, que não concordava com nada do que esses dois diziam, e achava Machado um escritor secundário, ou pelo menos um escritor cheio de defeitos. Né? Depois dos trabalhos do século XX, da Lúcia Miguel Pereira, do Roberto Schwartz, tá? Do Alfredo Bosio, do Antônio Cândido, do John Gladstone, né? A gente tem hoje, certamente, um Machado, né? Que eu estou falando de leituras críticas que
são mais ou menos próximas, que não são antagônicas, né? Lúcio Miguel Pereira, Roberto Schwartz, Antônio Cândido, Alfredo Bozzi, John Gladstone, né? A gente vai ter aí um Machado que certamente é diverso, né? Do que era no final do século XIX, comecinho do século XX. Né? Então, claro que há essa sedimentação, né? Uma obra que é lida hoje, ela é lida hoje e ela vai trazendo o que foi sedimentado ao longo dos séculos, quando é o caso de obras tão antigas assim. Né? Gregório de Matos era ouvido na sua época, ele não tinha nada escrito. No século XVIII, XIX, ele foi lido de um modo diferente do que era ouvido, e hoje ele é lido de um modo muito diferente ainda. Você vai ter várias contribuições que foram trazendo outras perspectivas do Gregório, que no início, lá no século XVII, nem eram levados em conta. Né? Mas vamos ver o que o João César fala disso, né? O que ele comenta. Né? Ele fala justamente do Machado. Né? E o Machado é muito interessante para mostrar essas diferenças. Né? Vamos pegar o Shakespeare, né, que é um autor muito lido, muito importante para o Machado, muito influente na obra dele. Né? Quem já leu Dom Casmurro deve se lembrar da ida do Bentinho ao teatro. Ele vai assistir a Otelo, e a interpretação que ele dá. Né? É uma interpretação extremamente motivada. Né? Ele quer mostrar que adúlteras, mesmo que o adultério não seja provado, elas têm que ser castigadas. Né? Então ele fala que quando o Otelo, quando o Mouro matou Desdémona, a plateia aplaudiu freneticamente. Isso é uma mentira absurda, evidente, né? Uma impossibilidade óbvia. Né? Aquele é o momento mais triste da peça, tá? É o momento em que a injustiça acontece por um acaso provocado por um intriguista. É um momento tristíssimo. Não dá para imaginar que nesse momento a plateia iria aplaudir a injustiça, a violência, né, que estava lá escancaradas. Né? Então, ele interpretou de acordo com o seu interesse. Né? E assim quer dizer, a cada leitura, o nosso interesse não tem que ser um interesse canalha como o do Bentinho. Né? É um interesse teórico-metodológico. Isso vai mudar a cada leitura nossa. Vai mudar de leitor para leitor, de época para época. Né? Então, no capítulo 9 do Dom Casmurro, né, o narrador fala que há dois tipos de livros, né? Os livros confusos e os livros omissos. Os confusos são aqueles que querem dizer tudo. E, como fala o Padre Vieira, quem quer pregar 40 assuntos numa hora, não prega nenhum assunto. Né? Os livros omissos, sim, são aqueles que provocam a imaginação, que desafiam, que incomodam o leitor. Tá? E a gente pode falar a mesma coisa das teorias. Né? As teorias que querem explicar tudo com certeza absoluta e dogmática acabam reduzindo a obra a um pretexto simplesmente para confirmar a teoria. Não fazem uma leitura real, verdadeira da obra. Né? E ele continua aqui, né? Os livros os quais muito falta. Né? Tudo aquilo que falta, eu vou suprir com a minha imaginação. E vou passar horas deliciosas imaginando tudo aquilo que não está nos livros. Né? Ou seja, as indeterminações são importantes também para provocar essa leitura, esse prazer da leitura. É fundamental que a gente não permita a teoria e ao método explicar tudo e resolver tudo. Porque daí, repito, a obra vai virar um pretexto para aplicar a teoria e o método. A obra vai ser um simples campo de aplicação de uma teoria que já responde a tudo, que já explica tudo. Então, na verdade, você não está lendo uma obra, você está exibindo uma teoria e um método. Quero ouvir um pouco vocês. O João César toca aqui em questões muito importantes. Tá? O que vocês acham do que eu acabei de comentar? Vamos lá. Nada? A ressaca tá braba, hein? Eles abusaram do carnaval. Então, continuando esse raciocínio, né, o João César afirma que toda obra de arte é composta por uma opção
deliberada ou um excesso planejado, né? Tanto a omissão quanto o excesso nos fazem pensar e nos fazem, inclusive, provocar a teoria, quer dizer, como é que a teoria vai explicar o que aparentemente falta na obra? Como é que a teoria vai explicar aquilo que aparentemente é inútil demasiado, né? Então, a lacunas ou excessos são parte da construção da obra, né? Então, a explicação a essas omissões ou a esses excessos vão variar com a teoria e com o método, e isso varia de leitor para leitor e varia de época para época, né? Ele entra aqui agora numa explicação de pintura, não seria... É interessante, muito interessante o que ele fala, né? Mas eu acho que mais importante para nós é seguir aqui, deixa eu ver aqui o que ele fala, né? Aqui tem uma pergunta, né? Vamos ler a pergunta. Se passarmos então da complexidade como um critério da leitura para a originalidade, um caso interessante seria o das vanguardas. Pensando na ideia de uma tradição de vanguarda, né, é mais ou menos a expressão do Octávio Paz, né, que é a tradição de ruptura, né, as vanguardas buscam um novo, o original, mas a manutenção dessa postura leva necessariamente a um paradoxo, em que a ruptura é feita em relação à mesma base que o criou. Quais problemas você reconhece nesse contexto e como ele pode ser tratado pela crítica, né? Aí é algo que diz mais respeito a uma história, a um método de história literária do que a um método de análise específica de um objeto literário, de uma obra literária, né? No século XX, né, as vanguardas criaram um mito para si próprios que elas estavam inventando tudo a partir do totalmente novo, né? Cada época cria os seus mitos, né? No século XIX, o mito romântico era o mito do poeta inspirado pelos deuses, por Deus, sei lá, como alguém muito especial, que tinha uma sensibilidade especial para o universo e fazia a sua criação em cima disso, né? Esse era o mito romântico do século XIX. O mito do vanguardista do século XX é esse, né? Olhos absolutamente novos. Você vai encontrar muito isso nos manifestos do Oswald, nos escritos do Mário de Andrade e assim por diante. Agora, a pergunta aqui é muito interessante porque fala desse paradoxo, porque a ruptura se dá com relação a algo anterior, quer dizer, sem aquele algo anterior não haveria ruptura. Então, esse mito do totalmente novo, do que começa do zero, de fato é uma grande bobagem, né? É uma impossibilidade. Tá? Vamos só ver o que o João César fala disso. Né? Ele fala assim, ó, ele fala sobre a obra do Gregório de Matos. Tá? O João Adolfo Hansen, que é um pensador da literatura, um crítico, um formulador teórico assim, excelente. Tá? Hansen é muito bom. Né? O João César fala, num livro fundamental do ponto de vista metodológico, mas pouco discutido no Brasil, que é A Sátira e o Engenho. É sobre o Gregório de Matos, né? E o Hansen tem feito coisas muito boas sobre o Gregório. Ele fez uma edição de um dos códices do Gregório em 5 volumes, 4 com os poemas e 1 só explicando o método dele de determinação do texto, né, de equidótica. É uma obra maravilhosa. Tá? Então, nesse livro, o Hansen se afastou tanto de uma crítica nacionalista, que vem desde o século XIX, desde, né, o século XIX, né, não só os românticos, mas enfim, os realistas, o Varnhagen, o Araripe, um dos dois aí, que fez a primeira edição mais completa, ou menos incompleta do Gregório, né, e colocou o Gregório nessa tradição nacionalista, né, como o primeiro momento de reafirmação de uma nacionalidade literária, o que é um anacronismo evidente. Né? Na época que o Gregório viveu, na época em que ele escreveu, não se colocava uma brasilidade, uma nacionalidade brasileira. Todos eram portugueses diferentes, portugueses do reino, portugueses da metrópole, portugueses das colônias, mas todos portugueses. Né? E há uma outra perspectiva, né, que o Hansen também não adota, que é de uma crítica de caráter mais voltado para a experimentação linguística, para o aspecto formal. Né? No caso aí, ele está se referindo, o Hansen, né, aí o João César também, à perspectiva do Haroldo e do Augusto de Campos, né,
que queriam ver no Gregório o primeiro antropófago da literatura brasileira, né? Então o Hansen mostra que ambas essas projeções são anacrônicas, né? Que não significa que a gente não possa utilizá-las, mas é importante utilizá-las com a consciência de que é uma formulação nossa, contemporânea. Se eu quero ver no Gregório o primeiro poeta brasileiro, eu tenho que ter consciência de que é a minha leitura que eu faço agora, século XX ou século XXI. Tá? Não é, de modo algum, a leitura que o próprio Gregório fazia de si, da sua obra, o que seus contemporâneos faziam. Da mesma maneira, se eu quero seguir a linha dos Campos e Oswaldiana dizer que o Gregório é o primeiro antropófago que vai digerir a influência europeia, vai ruminar, transformar isso em algo próprio brasileiro, né, que é também uma perspectiva nacionalista, eu tenho que ter em mente que é a minha perspectiva de hoje. Tá? Não havia nenhuma intenção antropofágica no Gregório de Matos. Né? Então, isso aí tem a ver com a aplicação da teoria do método agora à história da literatura. Né? Ou seja, a sucessão de escritores e de obras que vão sendo analisadas e lidas e que vão formulando uma tradição literária de um país. Tá? Tá claro isso que eu disse? Tranquilo? Algum comentário, alguma questão? Então vamos lá, vamos continuar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ele vai depois analisar a pintura também. Não quero entrar. É muito interessante, muito legal o que ele faz. É uma erudição assim, saborosíssima, muito boa de ler. Mas é isso, não teria muito. Não quero entrar muito nas pinturas aqui, tá? Porque vamos lembrar que a revista em que ele dá essa entrevista é de cinema, então acho que ele quis, evidentemente, trazer algo de imagético, né, para poder entrar um pouco no espírito da revista. Com isso, a gente fecha a conversa sobre essa entrevista do João César. Tá? Eu diria a vocês que é fundamental que vocês leiam inteira, leiam a parte das pinturas, tá? É muito, muito legal o que ele fala. Né? E, sobretudo, leiam com muita atenção, o método dele que ele reparte naquelas 4 operações. Lembram disso? A leitura cuidadosa, a leitura da obra dentro das obras, a segunda, o terceiro seria a leitura das influências naquela obra, né? E depois a contextualização histórico-cultural da obra, que seria o 4º passo. Não esquecendo de um 5º elemento, que eu tinha falado, que desde o começo tem que aparecer, que é você como leitor, está o tempo inteiro lendo a sua leitura, desconfiando do que você está fazendo, dando um passo para trás, recuando e dizendo, eu estou lendo assim, assado, estou vendo isso e aquilo. É isso mesmo? Estou avançando bem? Estou aplicando o método corretamente? A minha teoria está me dando respostas ou está me fazendo formular perguntas interessantes? Esse recuo é fundamental em todos essas operações, essas 4 operações a que o João César se refere. Seria uma 5ª operação que passa por todas elas. Tá? Então, leia com atenção a hora que ele descreve o método, porque a ideia é que vocês apliquem esse método na leitura do objeto, que é aqueles que são. Eu vou mostrar aqui, tá? Deixa eu compartilhar a tela, já vou falar disso. Tá? Que são 3 sonetos do Gregório de Matos. Deixa eu entrar aqui. Aqui. Vou abrir aqui. Tá? Vocês vão entrar aqui no Daily Notes, tá? Ele vai carregar. Pô, já tem gente fazendo. Já tem gente fazendo anotação aí. Que bom. Pô, bastante. Agora fiquei curioso. Deixa eu ver quem já fez a anotação aí. Evair fez. Ah, não, eu botei um monte de coisa aqui para dar de exemplo aí. Depois eu vou pagar esse negócio. Eu tinha posto de exemplo para o pessoal lá pessoal da noite. Né? Onde é que está aqui? Peraí, deixa eu pegar lá. Deixa
Deixa eu procurar aqui. Tá aqui. Deixa eu... Aqui são os 3 sonetos, tá? Esse aqui é do Evair, não vou conseguir fazer nada. Esse aqui é da Letícia, não vou fazer nada. Vou tirar os meus aqui. Aqui sou eu, vou apagar. Esse aqui sou eu, vou apagar. Só fui dar exemplo, né? Aqui é da Letícia, tá? Depois eu quero mostrar para vocês. Deixa eu apagar. Esse aqui sou eu. Vou apagar. Eu acho que tem mais alguns aqui. Vou apagar. Sou eu, vou apagar. Aqui sou eu, vou apagar. Depois eu quero mostrar isso aqui. Tá? Então, a obra do Gregório de Matos são esses sonetos. 1, 2, 3. 1, a meu pai doente. 2, a meu pai morto. 3, sem título. Tá? Tá aí uma lacuna interessante de ser explorada. Mas, então, eu tinha comentado com vocês o fato de que no método do João César podia aparecer uma dificuldade, né? Porque ele fala que uma das operações é você ler aquela obra no contexto das obras do escritor. Mas e quando o escritor tem uma obra apenas? É o caso do Augusto dos Anjos. Ele tem eu e outras poesias, numa segunda versão. Mas é uma obra, eu. Que é essa que está aí digitalizada para vocês. Como é que a gente vai aplicar esse método se tem só um livro? Né? A gente pode fazer o que eu estou propondo. Vamos pegar como a obra a ser lida esses 3 sonetos. Né? E aí vou fazer a leitura comparada do contexto dele, das obras dele, as outras obras dele são os demais poemas. Então eu vou ler esses 3 sonetos como um só poema, como uma obra, né? E quando eu for ler a segunda operação, que é ler a obra no contexto das demais obras, eu vou ler os demais poemas. Agora, não é para colocar o foco nos outros poemas, mas é para ver o que esses outros poemas trazem de semelhanças e diferenças em imagens, em processos formais, né, em figuras, tá, em operações de construção de sentido, o que eles trazem de igual ou de diferente com relação àqueles 3 sonetos. Tá? O que eles trazem até apontando coisas que talvez eu não perceba na primeira leitura desses 3 sonetos. Né? E também a leitura das demais obras, ou seja, dos demais poemas do Augusto dos Anjos, vão até talvez nos fazer identificar influências, né? A terceira operação que o João César propõe, ver as intertextualidades, os autores que o influenciam, que ele leu. Muitas vezes, esses 3 poemas aqui não citam ninguém, mas talvez nas demais obras, ou seja, nos demais poemas, apareçam referências explícitas, diretas ou indiretas, de escritores que aqui aparecem muito de leve, muito indiretamente. Então a terceira operação pode ser também facilitada por essa comparação com as demais obras, com os demais poemas do Augusto dos Anjos. Tá certo? Então, é por isso que eu disse para vocês, não está aqui, da importância de vocês relerem toda a entrevista e, sobretudo, lerem várias vezes, com muita atenção, o trecho em que o João César descreve o método dele. Tá? Tranquilo? Alguma dúvida, alguma questão? A Bianca perguntou se o Hansen acredita em alguma ruptura por parte do Gregório de Matos. Ruptura com relação a quê, Bianca? É que eu fiquei pensando nesses críticos que, por exemplo, o Haroldo de Campos e Trauss trouxeram essa questão da antropofagia. Eu fiquei pensando se, quanto ele estava criticando essa questão do Campos, se ele chegou a considerar em algum momento algum tipo de ruptura, não do tipo que o Haroldo de Campos fez, que seria anacrônico, mas enfim. Faz bastante tempo que eu li esse livro do Hansen, tá? Eu não estou com ele na cabeça. Então, ele está muito enevoado aqui, tá? Mas o que eu lembro é que ele não vai por essa linha de ruptura, de vanguarda, de coisa que, né? Ele vai tentar situar o sentido das obras dentro do sentido
do que era a sociedade da época, né? É um pouco diferente. Eu teria agora que reler o livro para responder com mais detalhes para você. Não sou capaz de fazer isso agora, faz muito tempo que eu li, bastante tempo mesmo. Tá? Mas enfim, vou dar uns 5 minutinhos de pausa, vou lá pegar café, alongar um pouco a coluna para sair da cadeira sentada aqui. Tá? Então, 11 e pouquinho a gente retoma. Pode ser? Já volta já. Vou deixar ligado aqui, continuar gravando, né? Depois a gente retoma. É sempre que não houve aula minha, né? Dela. É sempre que não houve aula minha, né? Volta esse cachorrinho? Sim. A bisca tá com o pé num papel seu. Vai sair, seu prefeito?
Não vai ser tão fácil assim, não, tá? Porque meu, é muito detalhe, cara. Eu tenho que arrumar um negócio, vamos ver. Dia 10 é o dia que eu tenho que levar tudo isso aqui na farmácia especializada. Vamos lá? Retomamos? Vamos lá. Bom, vamos passar para o segundo ponto, algo que quem já fez disciplina comigo, talvez eu tenha já apresentado isso, mas como faz muito tempo e outros não tiveram, deixa eu voltar aqui. Deixar aqui. Vou compartilhar a tela. Eu quero discutir um pouco à luz desse método dos métodos e das teorias, né? Eu quero conversar um pouco sobre
essas relações, né, entre os vários conceitos. Aí, pegando os conceitos mais simples, tá? Esse esquema aqui, talvez alguns de vocês se lembrem, né? É um esquema bem simplificado, né? E que tenta trabalhar com conceitos básicos, né, da teoria literária, que você vai encontrar em todas as linhas teóricas, né? Que é conceito de texto, de obra, de escritor, de autor, até de leitor, tá? Eu diria que há um pressuposto epistemológico básico também, que é a gente perseguir sempre uma coerência terminológica. O que é isso? Usar sempre os termos conceituais para os mesmos objetos, para os mesmos elementos, nas mesmas situações. Tomar cuidado de não misturar uma coisa com a outra, né? Isso nem sempre acontece quando você tem uma escrita mais ensaística, ou mais despojada, ou mais descontraída, né? E muitas vezes mais desleixada, né? Às vezes os conceitos, os termos conceituais, né, são usados de modo um tanto quanto livre e às vezes confuso, tá? No desleixado ele fica confuso, né? Então tem que ter muito cuidado com isso, né? De entender bem o que é obra, o que é texto, o que é autor, o que é escritor, né? E usar sempre com certo rigor, né? Quando a gente conversa, quando eu converso com as pessoas, eu não vou ter esse cuidado, né? Mas na hora em que eu estou escrevendo, sei lá, um ensaio, um livro, um artigo, uma conferência ou em sala de aula, eu sempre tomo cuidado de manter o que eu chamei, vou repetir várias vezes, essa coerência terminológica, tá? É um esquema simplificado, enfim, mas de algum modo eu acho que ele vai dar condições de a gente discutir bem essas questões. Deixa eu ver se dá para aumentar mais. Vocês conseguem ver bem aí as cores, o que está escrito, sem problema? Sim, tá tranquilo. Tá. Então alguém aí se lembra de a gente ter conversado sobre isso em alguma aula de Brasileira 1 ou 2, ou sei lá? Eu lembro, no primeiro dia de aula de literatura brasileira 1, ainda era presencial. A Kátia falando. Eu não sei, eu tenho que ver aqui quem que é. Tá. Alguém mais lembra? Tá. Então, veja bem, né? Eu coloquei aqui em locais separados, né, o que seria o contexto histórico-cultural e o que seria o contexto literário, né? É claro que um está ligado ao outro, né? Tanto que eu coloquei uma seta aqui, veja, as setas todas são setas nos dois sentidos, ou seja, há uma implicação mútua, né? Eu faço isso, chama atenção, para a gente evitar um certo determinismo, né, de achar que o contexto histórico-literário é que vai determinar totalmente, num só sentido, o espaço artístico ou literário. Não. A literatura, as artes, elas não só participam do contexto histórico-literal, mas participam ativamente, participam de sua caracterização, de sua construção. Por isso que é uma via de mão dupla aqui. E todas elas são, de fato. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Um outro ponto, né, é essa via de mão dupla aqui. Vamos pegar entre escritor e autor. Vocês têm como me falar quais seriam as diferenças entre um e outro desses conceitos? Há outros conceitos que poderia colocar aí, mas tornaria o esquema muito complexo. Tá? Poderia colocar narrador, eu poético, né? Muitos outros. Mas enfim, vamos pegar esses mais simples para tentar entender melhor algumas questões primeiras, né? De cara, quando você pega uma obra, um livro na tua mão, né? Se você começa a ler, você é um leitor, você tem diante de si um escritor, você tem o autor que funciona dentro da leitura, você tem a obra que você está na mão materialmente, ou está na tela materialmente, e você vai fazer uma leitura que vai construir um texto. Tá? Então, digamos, eu tentei pegar aqui a situação óbvia inicial, né? Sem aprofundar muito nas complexidades que a situação tem, que são muitas. Tá? Então, vamos pegar primeiro. Tá? Como é que eu considero importante, né? E o João César não fala nada diferente disso, né? Eu diria que esse esquema aqui, com pequenas, mínimas adaptações, serve muito bem para o método que o João César propõe, né? O escritor vai ser aquele sujeito de carne e osso, né? Se já morreu, só osso, às vezes nem isso mais, né?
A Espanha, por exemplo, tem um prazer imenso em esconder os restos mortais de seus grandes escritores. Até recentemente ninguém sabia onde estava enterrado o Cervantes. Agora acho que acharam os restos mortais dele, mas o Lope de Vega e outros mais importantes aí, ninguém sabe onde está. O escritor, então, é essa pessoa que teve idade, altura, peso, família, documento de nascimento, passaporte, RG, CPF, sei lá, depende da época em que nasceu, né? E que escreveu uma obra, ou deixou escrito, deixou manuscrito, ou oralizou e alguém registrou, ou então que fez imprimir, corrigiu, produziu edições diferentes, né? Esse é o escritor, tá? O autor é uma perspectiva textual que acontece na leitura. Tá? Então é fundamental a gente ter essa noção de diferente. Por exemplo, né? Quem é o escritor Fernando Pessoa? É um sujeito chamado Fernando Antônio Nogueira Pessoa, tá? Que nasceu em 1882, se não me engano, morreu em 1935, né? Ele teve lá a sua formação, passou a infância estudando numa escola em inglês na África do Sul, em Durban, né, para onde a mãe e o padrasto se mudaram, né, o padrasto foi ser cônsul na África do Sul, em Durban, né, voltou para Portugal, teve lá um emprego no comércio, era um tradutor, escreveu poemas, publicou pouquíssima coisa, né, trabalhava lá como representante comercial também, né, contam que ele tinha uma tia que era adepta do espiritismo, que ele teria experimentado na casa dessa tia alguns fenômenos, algumas coisas de mediunidade. Era um sujeito que gostava de ler grandes filósofos, como gostava de ler livros ocultistas, foi o primeiro tradutor da Helena Blavatsky para o português. Helena Blavatsky foi a primeira líder da teosofia, que é uma linha iniciática, uma linha ocultista, né? Ele teve relações lá com um mago inglês, meio picareta, chamado Aleister Crowley, que passou por Lisboa e desapareceu magicamente, né? Então, esse é o escritor. Eu estou dando aqui traços biográficos dele, tá? Ou seja, traços biográficos que compõem aqui elementos do contexto, que se inserem nesse contexto histórico-cultural, né? E também fazem parte as ideias que esse escritor traz do seu contexto, traz do passado e que ele faz circular, né? Então há também aqui nesse contexto histórico-cultural uma história das ideias de que o escritor participa passiva e ativamente, né? Ele vai receber ideias, linhas de pensamento, trabalhos artísticos, discussões filosóficas da sua época, ou vai colocar, e também vai colocar em circulação ideias que não estão circulando e que ele traz de outros momentos ou de outros lugares, né? Ficou claro isso? Sim. Eu não estou vendo vocês, tem que ouvir. Ficou? Tudo bem? Sim, tudo bem. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Não? Tá. Agora, o autor, quem é o autor Fernando Pessoa? Eu já tenho que colocar no plural, né? É um autor plural, um autor múltiplo. Ele também se chama Fernando Pessoa, como se chama Alberto Caeiro, como se chama Álvaro de Campos, como se chama Ricardo Reis, como se chama Vicente Guedes, como se chama Bernardo Soares, como se chama Alexander Search, e vai por aí fora. Já recensearam mais de 70, né, autores, ou heterônimos, se vocês quiserem, mas são autores, de fato. Por quê? Eles vão ser resultado, eles vão aparecer na leitura que eu faço da obra, né? Então, vejam que eu não fiz uma ligação direta do contexto histórico-cultural, que inclui também os dados biográficos do escritor, e não fiz uma ligação direta com o autor, não tem nenhuma seta aqui ligando os dados biográficos, a vida, com o autor, porque eu já falei isso muitas vezes com quem já teve aula comigo, essa é uma tentação muito forte e muito perigosa, porque ela constantemente falseia o modo de construir o autor e não nos dá nenhuma ajuda para entender melhor como é que a obra, como é que o texto vai funcionar, como é que a leitura pode avançar, né? Por quê? Eu vou, assim como aquela leitura determinista que quer ler na obra
um mero reflexo da sua época, né? Há muita leitura que quer ver no autor que aparece lá no texto, né, um mero reflexo da biografia do escritor. Isso é muito reducionista, de fato, né? Então, o autor é uma outra coisa. O autor é uma perspectiva textual, né, e que vai se expressar através de um narrador que pode ter o mesmo nome dele ou ter um outro nome, né, ser um outro personagem, tá? Ou um eu poético, né, que também pode ter o mesmo nome, né, ou não. No caso do Gonzaga, do Tomás Antônio Gonzaga, que é o escritor, o autor dele se chama Dirceu, né? E assim que ele se apresenta como eu poético nos seus versos. Tá certo? Ficou claro isso? Deu para lembrar bem essas questões todas? Né? No caso do Pessoa, né, tem gente que tenta explicar esses autores plurais, né, esses nomes todos, como expressões diretas de espíritos que baixavam no Pessoa. Quer dizer, eu pego o dado biográfico e já levo para dentro do texto, para o autor. Fazendo isso, o que eu faço? Eu simplesmente vou matar a leitura, quer dizer, vai virar tudo psicografia, né? Ou seja, o Fernando Antônio Nogueira Pessoa simplesmente psicografava aqueles versos, não são dele, são de espíritos. Então, acabou a leitura, né? Eu acho muito mais produtivo, muito mais interessante, porque formula boas perguntas, algumas ou muitas sem resposta, outras perspectivas mais literárias, que abandonem esse determinismo biográfico. Né? Por exemplo, José Augusto Seabra, que foi um grande crítico, pensador português, foi diplomata, né? O Seabra, na tese dele, que ele apresentou, que ele fez com o Barthes, lá em Paris, ele tenta explicar essa quantidade de autores ou de heterônimos como se fosse uma grande peça teatral, né? Ele fala que ele chama a tese dele de o heterotexto pessoano, né? Ou seja, é um drama ingente, uma expressão que o próprio Fernando Pessoa escreve, né? Um drama, uma peça teatral ingente, com nomes, quer dizer, os autores todos, de fato, fazem da obra toda do Pessoa, uma vez lida nessa perspectiva plural, é como se fosse uma grande peça teatral, com várias vozes diferentes. É uma perspectiva muito mais literária, muito mais interessante, muito mais rica, muito mais produtiva, que nos faz pensar muito mais, que nos deixa sem respostas, que faz perguntas sem respostas muito boas. Certo? E aí, tá tudo claro? Tudo bem? Estou vendo vocês. Está tudo certo? Posso ir adiante? Posso Tudo ir? certo. Legal. Uma distinção semelhante, então, se faz entre obra e texto. Tá? Alquimar, Oi. posso fazer uma pergunta? Deve. É que eu fiquei pensando assim, se o escritor ele é influenciado pelo contexto histórico-cultural, né? Que você colocou a setinha que vai e volta, ele influencia e é influenciado, e ao mesmo tempo ele faz a mesma coisa como autor. Será que não dá para pensar que, de certa maneira, o autor volta para o histórico literário, talvez não como uma seta, mas como uma espécie de pontilhado para essa gama de influências, assim? Claro, a obra literária tanto a setinha da obra para o contexto, né? Ela tem uma influência, mas a obra impressa lá que ninguém lê não influencia nada, não diz nada, né? A obra ela é ativa quando ela é transformada em texto. É isso que eu ia falar. Né? A obra, materialmente, é o livro que eu tenho diante de mim, é a voz que eu escuto oralmente, ou os parágrafos que eu leio na tela, né? E isso é obra materialmente falando. Agora, sem que ninguém leia, ela não tem efeito nenhum, não tem significado nenhum. Né? A obra lida, na leitura, ela se torna texto. Tá? E o texto, a cada leitura vai mudar, e vai mudar a cada leitor, vai mudar a cada época. Né? Então, são esses sentidos, são essas significações, é esse processo de construção do texto que volta para o contexto histórico, evidentemente. Tá? Vai haver essa influência, sim. Você tem razão em apontar isso. Tá? O que eu estou dizendo que
perigoso é esse determinismo biográfico. Agora, no caso do Pessoa, por exemplo, eu explicar a quantidade imensa de heterônimos que ele produziu, ou de autores, por uma questão biográfica, né, porque ele teria tido mediunidade, ele tinha uma tia espírita, é muito redutor. Mas eu saber que o Pessoa, de algum modo, lia bibliografia espírita, como lia bibliografia ocultista, que ele lia todo dia, se obrigava a ler meia hora, uma hora, de grandes filósofos, Platão, Aristóteles, Montaigne e por aí afora, que ele lia esses caras todos, né? Isso me faz construir uma história das ideias. E essa história das ideias é importante para que eu explique ou que eu analise melhor os autores deles, heterônimos, para que eu construa melhor o texto, ou seja, que eu construa melhor a minha leitura. Tá? Então, eu não vou dizer que é um determinismo, o cara disse isso porque foi um espírito que soprou no ouvido dele. Tá? Mas é interessante entender em que sentido essa obra aqui pode ser lida intertextualmente com literatura espírita ou com literatura esotérica, ocultista. Tá? Você pega a Mensagem, por exemplo, tá? Mensagem, eu fiz um curso na Unicamp com o Akira Osakabe, né, um professor queridíssimo que faleceu uns tempos atrás, né, e o Akira pegou Mensagem do Pessoa, que é uma obra maravilhosa, maravilhosa, né, e ele fez uma leitura esotérica, ocultista, né, não determinista, mas ele foi deixando que as ideias ocultistas, as obras ocultistas, nos fizessem ler de um modo diferente, uma outra perspectiva, a obra poética, os versos do Pessoa. Entendeu? Então, a biografia não é um determinismo, mas ela é importante, porque, como eu falei, ela nos dá a conhecer como que o escritor se insere, né, na história das ideias de sua época, o que ele recebe de ideias de sua época, o que ele traz para a sua época de ideias. Né? E a partir daí eu posso usar isso para fazer boas perguntas na obra que eu estou lendo, no texto que eu estou construindo. Tá? Ficou claro? A Bianca escreveu. Tá, foi a pergunta sua aí, né? Tá. Ok, a Sara falou, foi sem querer, desculpa, eu não entendi o que. Foi só a vírgula que você colocou aí? Não tem problema. Tá? Posso ir em frente? Então, vamos lá. Compartilhar de novo. Não estou aqui. Já foi. Eu estou. Peraí, onde é que eu estou aqui? Me perdi aqui. Peraí, onde é que está aquele. Onde acho? Vou apagar isso aqui, porque eu estou meio perdido aqui. Né? Tá aqui, peraí. Tá aqui, pronto. Tá aqui. Tá meio perdido aqui. Então, o texto é resultado da leitura da obra. Né? E esses conceitos, eles são simples numa primeira visada, mas eles podem ser bastante complexos. Por exemplo, o que é a obra? Né? Vamos pegar um exemplo que eu acho que eu já trabalhei com alguns de vocês, que é o Quincas Boba, do Machado de Assis. O que é a obra Quincas Boba? Eu posso dizer, para mim, Quincas Boba é a edição tal como está na edição da Nova Aguilar. Agora, se eu for atrás, eu vou descobrir que o Quincas Boba, que está na Nova Aguilar, vem diretamente da terceira edição, que foi a última em vida corrigida pelo Machado. Antes dessa última, que foi a terceira, teve duas outras edições em livro. A primeira e a segunda são a mesma, idênticas, e tem diferenças interessantes com relação à terceira e última. O Machado mexeu em algumas coisas importantes, não foram poucas, que mudaram, que são diferentes entre a primeira e a terceira edição. Só que a primeira edição em livro, ela precede uma edição em folhetins na revista A Estação. E se eu vou ler agora o Quincas Boba da revista A Estação, eu vou poder dizer praticamente que é um outro romance, que é muito diferente da primeira edição em livro. E, portanto, muito diferente da terceira edição do Machado, e, portanto, muito diferente da edição da Nova Aguilar. Então, o que é a obra? Né? A obra, aí, nesse caso do Quincas Boba,
Se eu escolho ler só uma das edições, só a última, por exemplo, essa do Olavo Aguilar, para mim aquilo vai ser a obra. Mas se eu quero saber como é que foram as mudanças, as variantes, a obra vai ser esse conjunto de edições. Tá? E aí, veja bem, depende da maneira como eu delimito a obra, que eu digo o que é a obra com que eu vou trabalhar, eu vou ter textos diferentes. E essa mesma obra, em leituras sucessivas, vão produzir textos diferentes para o mesmo leitor. Para leitores diferentes, eu vou ter textos ainda diferentes, sempre. Tá? Não sei se ficou claro. Você tem alguma pergunta sobre isso? Alguma questão? Deixa eu só abrir a porta aqui, tem um cachorrinho enchendo a paciência para entrar e está uivando aqui. Peraí, você deve estar escutando aí. Peraí. Vem, entra, chatinho. Vem. Vai. Vamos sair os dois, vai. Pronto. Esse é o lado estranho, mas interessante de dar aula em casa, né? A casa entra, não tem jeito. Eu vi uma sessão do Supremo que o neto do Marco Aurélio Mello passou atrás, assim, o netinho e tal, dando tchau para os ministros do Supremo. Aqui é um boxer chato que quer entrar e ficar com a nossa Rottweiler e não quer ficar sozinho, ele quer sair. Quando ele sair, quer entrar. Ele fica uivando, é um saco. Mas tá aqui. Como é um cachorro bonzinho, eu vou abrir a porta para ele. A Kátia entrou, legal. Vamos lá. Sobre aquele esquema, eu vou botar o esquema de novo para vocês. Tá? Quero saber se há mais alguma pergunta, alguma curiosidade, algum comentário. Por favor, fiquem à vontade para falar. Alguma coisa a mais? Tranquilo? Tranquilo, tudo certo. Oi. Quem tá falando? Foi eu, só falei que estava tranquilo. Tá, diga, Kátia. Alguma questão? Não, eu só falei que estava tranquilo, estava tudo certo. Entendi. Tá. Então ninguém tem comentário nenhum? Tranquilo? Tá. Então vamos passar para a próxima parte aqui, que era... agora eu quero falar um pouco sobre o DL Notes, né? De vocês aí, quem nunca trabalhou com DL Notes? Por favor, digam. A Bianca trabalhou, a Vitória também, acho que as Amandas também, não? Quem mais? A Juliana, eu acho também. A Kátia trabalhou? Sim. A Kelly, sim. A Luane, eu acho que sim. A Luísa, tem a impressão que sim. A Natália, não lembro. A Sara, eu acho que sim. Alguém não trabalhou com o DL Notes aqui? Vamos lá. Todos estão me ouvindo? Tem muita gente desligado aí, o microfone. Alguém foi dar comida para o cachorrinho também, acontece isso. Mas eu imagino que faz tempo. Agora, outra pergunta. Todos que mexeram, mas faz tempo que vocês usaram? Faz tempo, né? Deixa eu dar uma lembradinha rápida então para vocês, tá? Porque daí, a partir daí, tá? Eu quero que vocês vão usar o DL Notes para fazer a aplicação, para ler aqueles 3 sonetos do Augusto dos Anjos, usando o método do João César. Tá? E vão fazer isso anotando a leitura, construindo o texto de vocês com anotações, com comentários, com dúvidas, lá no DL Notes. Tá? Deixa eu pegar ele aqui. Eu vou compartilhar a tela de novo. Tá? Só lembrando. Tá? Para lembrar isso para vocês. Estão vendo agora, vou abrir aqui. Vocês estão vendo a tela, né? Tá aqui. Vai entrar de novo. Vou carregar aqui as anotações. Deixa eu ver onde eles estão aqui. Sonetos. Esse aqui. Sonetos, tá aqui. São esses aqui. Tá? Então, a ideia lembrando que não sei quando vocês usaram, né? Eu acho que dava para selecionar só palavras, né? Agora, faz algum tempo já que a gente pode selecionar, por exemplo, só trechinhos, né? Ó,
Posso selecionar uma vírgula, tá? Posso selecionar pedaço de palavra. Ó. Basta clicar, é como eu seleciono palavra, não. Clico com o mouse, puxo e paro. Tá? Ó. Posso selecionar só 2 letras, por exemplo. Tá? Ou posso selecionar a obra inteira. Tá? Posso vir aqui, ó. Vou selecionar tudo. Tá? Depende dele descer aqui. Vamos lá. 3. Aqui, ó. Pronto, posso selecionar a obra inteira. Ih, deu um erro aqui. Tá? Bom, e eu posso, vamos lembrar, né, que eu posso fazer vários tipos de anotações. Né? Vamos sempre trabalhar com anotação livre. Tá? O meu aqui, o navegador está em inglês, não sei porquê, mas um de vocês talvez apareça em português. Tá? Vou criar. Tá? Se eu produzo, eu posso colocar um título, coloco aqui, eu escrevo o conteúdo, ou o título não é necessário, né? Vou salvar, o comentário vai ter esse ícone aqui, né, que é o balãozinho. Tá? Deixa eu deletar. Cada tipo de anotação vai ter um ícone diferente. Tá? Assim, em vez de comentário, eu ponho uma recomendação. Tá? E título não precisa ter. Né? Agora, o conteúdo tem que ter. Aqui, ó, anotação é uma estrelinha, o ícone. Tá? Deixa eu editar aqui. Se eu faço uma tarefa, ó, tarefa agora é esse triângulo aqui com a exclamação. Tá? Se em vez de tarefa eu faço um exemplo, quero dar um exemplo daquilo que eu selecionei. Tá? Agora é um rubizinho aqui. Tá? Se em vez de exemplo é uma explicação no sentido de uma palavra, por exemplo, né? Tá aqui esse selinho vermelho aqui. Tá? Se em vez de explicação eu posso fazer uma pergunta. A pergunta vai ser evidentemente uma interrogação. Tá? Ou ainda, veja isso em algum lugar. Tá? Vai ser uma setinha. Tá? Então, dependendo do tipo de anotação que eu fizer, eu vou escolher um ícone diferente. Em geral, o que a gente usa, aqui quem já fez, vocês podem ter visto, ó, basicamente é comentário. Tá? Alguém fez aqui uma anotação, uma recomendação. Tá? E Letícia, que eu diria que é também mais um comentário, né, do que uma recomendação. Né? A recomendação pode ser, então, talvez, leia o trecho Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tá? Tá certo? Tá aqui. Deixa eu ver aqui, alguém pôs uma pergunta, tá? A Letícia também. O que eu vou fazer, tá? Deixa eu voltar para vocês aqui. Tá? Então, a partir de agora, tá? Um pouquinho só, gente, dá licença só um pouquinho. De novo, é a casa entrando na aula. Tá? Então, agora a ideia é vocês usarem o Daily Notes para fazer a leitura usando o método do João César. Tá? Então, a ideia é que a gente faça isso hoje. Falta o quê? Faltam 15 minutos. Né? Não sei se daria tempo de começar a fazer isso. Quem quiser começar, pode começar. Tá? A ideia é que na semana que vem, na terça e na sexta, a gente usa esse tempo para vocês irem lendo, né, e fazendo. Eu vou deixar essas aulas marcadas como aulas presenciais, tá? Aulas síncronas, a moda agora é essa, né? No começo delas eu vou entrar, mas não só, eu vou estar lendo o que vocês forem anotando, as perguntas eu vou respondendo, né? Se achar necessário, eu deixo para responder quando eu entrar na aula síncrona. Então, na terça e na sexta eu vou abrir a aula para a gente trocar ideias, né? Tirar dúvidas e tal, mas vou deixar esse tempo para vocês irem lendo durante esse período de aula. Vai ser, na verdade, síncrona e assíncrona. Tá? Então, na terça e na sexta, vou deixar para vocês irem fazendo essa leitura. Quem puder conseguir fazer fora desses horários, melhor. Tá? Daí fica com mais tempo para fazer outras coisas, ou para a gente conversar mais na aula também. Tá? Então, eventualmente, quem já fez o trabalho na terça e na sexta, fica na aula síncrona comigo. Quem está lendo ainda, pode sair da aula e vai lá fazer a leitura do Daily Notes. Tá certo? Podem começar agora, se quiserem. Se ninguém está com fome para almoçar ainda. Tá?
Alguma dúvida sobre o que tem que ser feito? Algum problema? Alguma curiosidade? Alguma questão? Alguma sugestão? Professor, antes tinha um número mínimo de comentários, assim, agora não é mais Não, livre? agora vocês vão fazer isso necessariamente para desenvolver o método de João César, tá? Então agora, sem cobrança escolar, professoral, entendeu? Vamos agora trabalhar intelectualmente, tá? Eu tô achando esse curso aqui o paraíso, porque eu não vou avaliar ninguém, não vou cobrar a presença de ninguém, estou falando do que eu gosto e estou vendo vocês muito interessados todos, né? Então, cara, isso é o paraíso, é uma maravilha. Eu acho que toda aula, toda disciplina podia ser assim, né? Ia ser muito bom. Tá? Então, é o trabalho de aprendizado de vocês. Então, vocês vão ter que, quanto mais vocês anotarem, mais vocês vão pensar e mais vão aprender. Certo? Então, não vou ficar com o chicotinho vigiando, não. Tá? Diga, Kátia. Tem que ligar o microfone. Tá. A Sara fez uma pergunta. Ela perguntou se é para fazer comentários públicos ou não. Eu acho que eu tirei como possibilidade, mas enfim, se vocês quiserem, fiquem à vontade, tá? Eu ainda mantenho aqui, eu acho melhor manter aquela sistemática de fazer o comentário privado que só o professor pode ler, para vocês ficarem mais à vontade de, né, ainda de ter aquele constrangimento, pô, você fala bobagem. A Bianca perguntou, posso fazer uma pergunta? Lembra que eu sempre digo que só não pode fazer pergunta cretina, né? E a pergunta cretina é aquela que não é feita, essa é cretina sempre. Toda outra pergunta feita nunca é cretina, tá? Mas às vezes eu sei que tem personalidades diferentes, tem aluno que é mais retraído, tem outros que gostam de se mostrar, e tem gente que gosta de se mostrar de um jeito meio ruim, então eu prefiro, sinto-se à vontade, se vocês quiserem fazer público, façam, sem problema, mas se quiserem se resguardar, não tem problema, tá? Façam privado, tá bom? Fique à vontade. É isso? Obrigado por mais uma conversa muito prazerosa. Obrigado mesmo. Né? Muito bom. Gente, obrigado. Bom fim de semana. Curem a ressaca e voltem mais falantes semana que vem. Tá bom? Um abraço. Obrigado. Vou parar a gravação aqui agora. Pronto.